Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Rede Sul de TV, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós temos como convidados o Nicolas Neder. Ele é advogado e ele criou um site junto com os sócios dele chamado Seja Ouvido, para colaborar com os consumidores que têm problemas com operadoras de telefonia. Também está conosco a Cláudia Lacerda, ela que é presidente da Amicro de Porto Alegre, Associação dos Micro e Pequenos Empreendedores de Porto Alegre. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. O programa Movimento Empresarial está sendo gravado aqui na Macro Office, um local para seus eventos. Também apoia este programa a Sistec, Contabilidade Digital. A captação de imagens, as fotos e todo esse cuidado com a nossa produção é feito pela Priscila, que cuida com muito carinho de todos os detalhes na hora das nossas gravações. E todos os contatos são feitos pela Virtual Flight. Um abraço para a Nelby. Ana Paula, o programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. Estamos iniciando agora este bloco do Movimento Empresarial com a Cláudia Lacerda. Ela é presidente da Amicro Poa. A Amicro é a Associação de Micro e Pequenas Empresas que funciona aqui em Porto Alegre. A gente vai saber muito mais a importância desta instituição, a qual eu sou a diretora e com muito orgulho faço parte dessa construção. Cláudia, seja muito bem-vinda. Nossa, eu é que agradeço essa oportunidade magnífica de poder contribuir, poder falar sobre a Amicro, né? Para que todos, o micro, pequeno e MEI, saibam que tem uma associação que é a voz deles. É importante a gente saber disso, que temos instituições que buscam sempre contribuir e colaborar para o nosso crescimento, desenvolvimento e também a ampliação dos nossos negócios, né, Cláudia? Eu sempre digo assim, ó, que ótimo que tenham outras instituições que batalham, que brigam pelo micro, pequeno e MEI. A Amicro é a voz deles. Então, existir instituições que brigam e sempre olham para o micro é maravilhoso. Sim, a micro e pequena empresa são empresas que precisam, sim, estarem unidas justamente para ficarem mais fortes, né? O nosso lema é força para crescer. Então, cada vez que nós fortalecemos o micro, pequeno e o MEI, mais o mercado responde, mais a economia continua pujante e mais eles também se desenvolvem no sentido da gestão do negócio deles. Então, o que é a Amicro? A Amicro é uma associação que visa o crescimento do micro, pequeno e MEI através de alguns pilares. Um dos pilares é a capacitação. Então, nós capacitamos o micro, pequeno e o MEI na gestão do negócio dele. Então, o que significa isso? Coisas simples. Situações simples que o micro, pequeno e o MEI não conhecem ou, às vezes, não têm o acesso. Criação da própria empresa, a documentação, saber a gestão financeira dele, buscar fazer o plano de negócio deles. Então, tem uma série de assuntos que a Amicro proporciona para o conhecimento da gestão deles. Fora isso, networking, feiras, eventos, uma série, a consultoria, as consultorias gratuitas, enfim, esse é o foco job da Amicro, fortalecimento. Fortalecimento, mas a Amicro é uma instituição que não é sozinha, né? Ela faz parte de todo um sistema. Como que funciona esse sistema? A Amicro se reporta à FEMICRO.
é o sistema FEMICRO e COMICRO. A FEMICRO é a federação, que cuida de todas as amicros do estado do Rio Grande do Sul. E a COMICRO é a confederação. Então, nós nos reportamos, fizemos ações, um planejamento estratégico em cima de tudo que as diretrizes que nos são passadas. É importante a gente saber disso para entender que a Amicro não é uma instituição sozinha, que tem uma força muito maior, que acompanha a Amicro Porto Alegre, que é a federação e a confederação. E juntamente elas promovem não só atividades aqui no estado ou em Porto Alegre, mas como no Brasil inteiro, né, Cláudia? Exatamente. A Amicro e o sistema, né, tem o apoio do Sebrae Nacional. E nisso a gente tem também o edital do Promei Mais, que foi muito uma batalha do nosso presidente da Comicro junto ao Sebrae. Então isso oportuniza mais conhecimento, cursos, palestras, capacitações para o pequeno micro e MEI nível nacional. Sim, e o ano passado a Amicro agitou Porto Alegre com várias atividades. A Amicro participou de feiras onde até disponibilizou estandes para associados e parceiros e também fez um evento muito grande, hein? Sim, o ano passado nós realizamos o 2º Congresso Sul Empreendedor, que foi ali na Prefeitura, na Câmara Municipal. E tivemos o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, onde nós fomos convidados a participar da Semana Global de Empreendedorismo e junto com a Prefeitura. Isso significou o quê? De forma graciosa, como eu comento, a Amicro teve acesso a 10 espaços de estandes para os empreendedores. E esses espaços foram divididos, digamos assim, em grupos que a Amicro participa. Agora, tu imagina assim, uns 15 dias antes do Natal, o que significou isso em vendas para essas empreendedoras, esses empreendedores? É uma movimentação muito grande que contribui muito para esses pequenos que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a esses espaços, né, Cláudia? Exatamente. Então, essa é uma das funções, um dos pilares da Amicro. Fortalecer o negócio, o crescimento, através também de networking. Então, isso trouxe a condição dessas pessoas que estiveram, desses microempreendedores que estiveram, a visibilidade de dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho um produto e um serviço de excelência, vamos comprar de nós, do micro, do pequeno e do MEI. Quem pode se associar na Amicro? Todas as empresas, os empreendedores que tiverem CNPJ, né, para poder participar de todos os benefícios, né, que a Amicro oferece para o micro, pequeno e MEI. Não vou cansar de dizer micro, pequeno e o MEI. Sim, não precisa cansar, porque tem que falar que é o público para quem essa instituição foi constituída. E eu vou te perguntar, você trouxe essa questão dos benefícios, além de toda essa questão de capacitação, de eventos, de espaço que a Amicro está possibilitando aos micros e pequenos, existe também benefícios para os associados. Tu pode trazer exemplos de quais são esses benefícios? Exatamente. Toda associação, quando você te associa a alguma empresa, alguma instituição, tu te associa porque tu busca um benefício, né? Tu paga a tua mensalidade de associação, tu busca um benefício. E alguns dos benefícios da associação, da Amicro, nós fizemos parcerias com empresas. Então, a gente tem parceria com a TIM, nós temos parceria com empresas que fazem toda a parte do talking, né, do podcast, essa parte toda no sentido de visibilidade digital. Nós temos algumas empresas também, as próprias empresas dos diretores também são associados e oferecem benefícios jurídico, contábil. Então tem uma série de... É entrar no site da Amicro e ver todos os benefícios que a Amicro já tem para oferecer aos seus associados.
A gente vai colocar aqui o site da Micro, está aparecendo aqui embaixo o site e o contato para que você possa saber mais informações e saber também como associar e aproveitar todos esses benefícios. Mas aqui a gente já iniciou a nossa entrevista falando sobre a Micro, já que estamos aqui com a representante, a presidente. Mas a gente gostaria de saber também, Cláudia, você aceitou esse convite de presidir, de constituir a Micropoa, e eu gostaria de saber um pouco da tua história. Quem é a Cláudia? A Cláudia, eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora, uma mulher inquieta. Já me disseram assim que tu és imparável, eu sou imparável. Então, eu aceitei o convite, é um desafio, sim, é um desafio, imaginando que não existia a Micro em Porto Alegre. Existe a Micro em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas não se entendia o porquê que não tinha em Porto Alegre. Eu sou proprietária da Incentivo Treinamentos, há 20 anos eu ministro cursos e palestras em nível nacional e regional, na gestão pública e na gestão privada. Tenho uma formação, tenho 2 formações, mas eu sempre digo assim, às vezes não é a formação acadêmica que faz a diferença. O que faz a diferença é a atitude. Então, eu quis ser presidente da Micro, então é a atitude que faz a diferença. Tu traz bem constante essa frase, a atitude que faz a diferença, e eu vou te fazer essa pergunta. É fácil constituir uma instituição onde ela não existia e onde busca-se forças conjuntamente a outras instituições para que ela possa desenvolver e contribuir com o desenvolvimento de outras empresas? Bom, eu sou sincera, tá? Não é fácil não é impossível, mas não é fácil. Não é fácil porque tu lida com pessoas e há pessoas que entendem o seu próprio propósito, né, são responsáveis, atuam efetivamente, e tem pessoas que estão lá e, não digo só na Micro, eu digo em qualquer empresa que tu constitui, né, que estão lá para fazer número. Então, eu sou uma pessoa que eu faço. Se tu não fizer, eu vou fazer. E aí tu acaba sobrecarregada. Então, não é fácil. A gente encontra algumas pedras, mas eu te digo assim, eu sou forte o suficiente para tirar todas as pedras que aparecem no caminho. Existem momentos, sim, de alegria, de consagração, claro que existe em todo momento, mas a Micro a cada ano se fortifica. A Micro tem 1 ano, e nesse 1 ano a gente já teve algumas conquistas, e a principal conquista, que muito me orgulha, não no sentido da soberba, mas do trabalho feito, a Micro já tem uma sede própria. Parabéns. Eu fico muito orgulhosa disso. Isso é muito a ação dos meus diretores e dos meus conselheiros, porque a gente não faz nada sozinho. Eu sempre digo assim, nunca foi sorte, foi merecimento. Merecimento e muito trabalho, né? Com certeza, muito trabalho, arregaçar a manga e fazer. Não é ficar reclamando porque tem que fazer. Não há tempo de reclamação, é tempo de fazer. Cláudia, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você vem desenvolvendo neste 1 ano de Amicro Porto Alegre, mas a gente está encaminhando para o nosso tempo final. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem e também um convite para que as pessoas conheçam a sede da Amicro. Acredite na Micro. A Micro é a tua associação, a que busca melhores condições de tu trabalhar o teu negócio, leis favoráveis, desburocratização, capacitação. Essa é a Micro. Ela nasceu para atender a tuas necessidades e os teus desejos. Vem conhecer a Micro. Entra lá no site da Micro, nos procura. Todos nós aqui, diretores e conselheiros, somos profissionais super acessíveis. Então, vem com a gente. Cláudia, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conversando conosco sobre a Micro, compartilhando todas essas informações importantes para o micro e pequeno que muitas vezes se percebem sozinho, mas na verdade não estão. Te desejo todo sucesso nessa trajetória, nessa caminhada, e que a Micro possa sim crescer cada vez mais e contribuir cada vez mais com aqueles que estão precisando. Muita gratidão. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar sobre a Micro, no qual meu olho brilha. Muito, 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 muito obrigada. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos mais Movimento Empresarial.
Olá, quem sou eu? Eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares. Sou pós-doutora em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. E hoje, com as dicas de gestão, nós trazemos algumas coisas que possam ajudar a selecionar aquelas questões que não estão boas na sua gestão. Acreditamos que as nossas dicas de gestão acabará levando as organizações empresariais e aos gestores e gestoras de qualquer área do conhecimento a um norte, a uma direção que pode resolver problemas, tanto de gestão quanto de liderança, humanizando e transformando os processos não otimizados, culminando com a melhoria dos negócios, saindo da crise, dando maior credibilidade aos colaboradores e também mais confiabilidade à sociedade contemporânea, que quer desenvolvimento das empresas, que quer o sucesso das empresas, que com seus produtos e serviços contribuem para a evolução das comunidades. Construir uma mentalidade proativa, segura e benéfica é o nosso propósito. Hoje vamos abordar 3 dicas: inspiração, desenvolvimento do time e inteligência artificial. Inspiração. Prepare-se, faça uma reflexão. Você está inspirado a transformar cada dia os processos de gestão de forma criativa e inovadora da sua empresa para a sociedade contemporânea? Inspire-se com as novas demandas tecnológicas que estão chegando. Inspirar-se faz parte da metodologia inovadora da gestão. Desenvolvimento do time. Você acredita que está desenvolvendo atividades para acelerar o seu negócio na era digital para sair da crise? Desenvolvendo o seu time? Pense, o desenvolvimento do time é essencial. Invista neles, valorize-os. Inteligência artificial. A inteligência artificial, na vanguarda, vem oferecendo instigantes desafios. Perguntar, saber perguntar, refletir, dirigindo um olhar para o futuro, questionar ou não o presente, duvidar. Questões relevantes para todas as gerações. Do saber fazer ao saber ser com ética. Mas, afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial ou a inteligência de máquina deverá estar em todas as áreas do conhecimento, mesmo que seja um assunto ainda novo no meio corporativo. Não é para empresas de grande porte. Entre elas, as mais questionadoras estão as áreas da educação. Enfrentamos cada dia processos inovadores. Buscar um mundo das transformações e comunicações está na palma da sua mão. Quem diria que um clique do celular chamaria um Uber? A velocidade das informações e conexões aumentam fortemente a cada dia. Os processos são cada vez mais otimizados, eficientes e rápidos.
vale a pena adotar um modelo de negócio verdadeiramente receptivo às novas soluções provenientes da transformação digital e tirar proveito da contribuição que cada uma delas pode trazer para a sua empresa. E você, empresário ou empresária, já vem estudando a adoção da inteligência artificial no seu negócio? Este é o momento de inovar e criar, acelerando o seu negócio e buscando otimizar os processos. Até a próxima terça-feira com as dicas de gestão da Vera Brock. Até lá! A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Neste bloco do programa Movimento Empresarial, nós estamos recebendo uma pessoa inovadora, um homem criador de coisas novas para facilitar a vida das pessoas. Eu estou falando do Nicolas Netter, que é um dos criadores do Seja Ouvido. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Eu que agradeço, Rogério, a oportunidade de estar falando aqui e trazendo um pouco dessa nossa solução na área do direito e inovação, né? Nós criamos a ENID, que é uma Law Tech, e a ENID criou, a partir disso, uma das soluções que é a Seja Ouvido. Muito bem. Então, conta para nós um pouquinho, Nicolas, a respeito da tua experiência como profissional, como é que tu chegou até esta ideia para colaborar com as pessoas que muitas vezes têm alguma dificuldade com relação a algum problema e que, na maior parte das vezes, fica sem conseguir levar isso adiante, né? Então conta um pouquinho do Nicolas. Eu sou advogado e então logo, por profissão, o nosso objetivo é sempre buscar o direito das pessoas, a resolução, e nós deparamos sempre com a morosidade do judiciário e isso levou a buscar novos campos do direito e com isso eu cheguei a um evento que criava Law Techs, justamente essas startups da área jurídica. Lá eu conheci um dos meus sócios, o Fábio, que também é advogado, e depois de um tempo eu conheci o Leonardo, que é programador. Então nós somos um trio que justamente unindo forças do direito com a informática, criamos essa solução para consumidores na área de telefonia. Pois é, isso é uma coisa muito importante porque a gente vê, existem algumas formas das pessoas se manifestarem em redes sociais, mas elas muitas vezes não têm aquele resultado, né? As pessoas se sentem desamparadas ao lidar com grandes empresas, como as empresas de telefonia de um modo geral, são todas empresas gigantes. E elas têm muitas coisas boas e, sem dúvida, trazem um aspecto de facilitar a vida das pessoas, tecnologia e tudo isso. Mas também acontecem problemas. E quando acontecem os problemas, às vezes o consumidor fica desamparado, né? Quem é que não tem alguma história de algum problema onde, poxa, o que eu faço agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Mas aí, Nicolas, vocês perceberam essa necessidade por parte dos clientes, por parte do consumidor. E aí, conta um pouquinho da história da criação dessa solução, Seja Ouvido, da empresa de vocês, essa Lawtech, né, que é uma startup da área do direito, da área da lei, né? Sim, o que acontece? Nós começamos a identificar primeiro uma grande dificuldade, como tu bem colocaste, do cliente ser atendido pela própria operadora. Muitas vezes não é um problema difícil, é uma emissão de uma segunda via, é um pagamento, mas nem isso ele consegue, ou ele esbarra num robô, ou quando muito ele recebe um protocolo cheio de números que para ele não é o que ele quer a solução do seu problema. Nós identificamos então outro problema, também um pouco mais no judiciário, a gente verificou isso, que é a questão da prova. Muitas vezes o cliente tem o problema, mas ele não consegue provar que aquele problema realmente existe, que a operadora não cumpriu o serviço. E esse é o nosso diferencial da Seja Ouvido, é gerar uma prova para que o cliente tenha condições de, caso não consiga resolver, poder levar adiante, reclamando seja em um órgão de defesa do consumidor como o PROCON, seja no próprio judiciário, no juizado especial cível, conhecido popularmente como Tribunal de Pequenas Causas, e basicamente esse é o nosso diferencial, é trazer a resolução do problema, e caso isso não aconteça, nós entregamos ao final um relatório
para que o cliente ele possa seguir adiante com a sua reclamação, provando que realmente a operadora não cumpriu o seu serviço. Agora, Nicolas, como é que na prática funciona isso, né? Por exemplo, eu estou com alguma dificuldade de relacionamento aí com a operadora, qualquer uma delas, as que existem ou alguma nova que venha a ser criada. O que eu faço exatamente? Onde é que entra o Seja Ouvido? Como é que ele se insere na vida do consumidor para ajudar a resolver esse problema? É muito simples. Primeiro, a única coisa que nós exigimos é que tenha um protocolo para que a gente tenha um histórico. O consumidor... Protocolos significa que a pessoa deve ter feito um contato com a operadora, pelo menos, para ter tentado resolver, e aí ele recebe aquele número gigante, e aí então ele entra em contato com vocês. Exatamente. Esse número, ele vai entrar no nosso site, sejaouvido.com.br/solicite. Lá é um formulário bem simples, nome, o telefone, o endereço e um relato com esse protocolo. E nós vamos encaminhar uma demanda, e aqui também entra o nosso diferencial, que tem um pouco a ver muitas vezes com a forma como a operadora ela perturba o cliente. Seja com telemarketing, seja às vezes uma cobrança abusiva, nós vamos enviar e-mail em curtos espaços de tempo durante 72 horas até que a operadora seja nos note, vamos chamar assim. E quando dentro desse prazo de 72 horas houver uma resposta da operadora, independente de qual seja, o consumidor receberá em seu e-mail diretamente, ele não precisa entrar em contato conosco com nada, e ele receberá a resposta. Caso a operadora não resolva o problema, nós vamos para a segunda parte do nosso serviço, que é emitir um relatório com todo esse histórico. Olha, no dia tal, o consumidor entrou em contato com a Seja Ouvido, nós encaminhamos o e-mail à operadora, e com esse relatório, com esse material, o consumidor poderá reclamar no PROCON, caso ele entenda, ou ele pode ir direto, ele próprio, ajuizar uma ação na justiça contra a operadora. Com esse material será suficiente. E aí esse encaminhamento, esse roteiro de atividade, a Seja Ouvido proporciona para o cliente e favorece justamente que ele consiga resolver de uma forma rápida essa demanda que ele tem. Sim, inclusive no relatório nós colocamos todo o e-mail, vamos dizer assim, toda a orientação, o que ele pode fazer, como ele pode proceder, e aí em anexo vai todo o relatório contando essa história para que ele tenha condições de mostrar, de provar, de não ficar dependendo de uma gravação que a operadora fornecerá e a gente não sabe quando virá. Ele próprio já consegue diminuir o trabalho do judiciário, mesmo do PROCON, provando que aquele serviço não foi atendido. Nicolas, e olhando esses últimos anos, tu percebe que os problemas com as operadoras, eles vêm diminuindo ou eles continuam ainda causando um transtorno na vida dos consumidores? Olha, infelizmente eles não diminuíram na proporção que a gente esperava. Tivemos aí então um episódio da pandemia que exigiu muito das conexões, né, porque hoje houve essa digitalização forçada e isso obrigou então a infraestrutura, mas o que me chama a atenção é que a Anatel ela não consegue responsabilizar as operadoras, ela celebra inúmeros termos de ajustamento de conduta, mas passa o tempo e a operadora não resolve o problema. E isso também foi um dos motivos pelos quais a nossa indignação se transformou nessa plataforma. O tempo passa, as desculpas chegam, mas não há o que o consumidor final precisa, que é o serviço. O nosso objetivo aqui não é, e é importante ficar claro isso, não é ser um escritório de advocacia, mas é trazer para o consumidor aquilo que ele precisa. Nós não buscamos dano material, dano moral. É só ele trazer o que ele precisa. Ele precisa discutir uma fatura que ele não concorda, ele precisa, mas isso aí é uma questão bem pontual. É só isso que a gente busca, ou seja, algo que seja rápido, que seja simples e que seja acessível para todo consumidor. Isso é muito interessante. E aonde que a gente consegue contato com a Seja Ouvido e qual é a região de abrangência da Seja Ouvido? É aqui, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Como é que é isso? Olha, nós temos uma página no Instagram, @seja.ouvido. @seja.ouvido, acessa aí.
E nós, como somos aqui de Porto Alegre, nós estamos começando em Porto Alegre, região metropolitana, expandido para o Rio Grande do Sul, mas é importante dizer que nós temos abrangência nacional. Se nós tivermos clientes de outros estados, nós temos condições de atender, independente da sua região. O mais difícil para um consumidor que se sente desassistido, muitas vezes, é saber o que fazer, né? Porque a pessoa fica irritada, muitas vezes está com algum problema, está ali trabalhando, precisando da coisa mais básica hoje, quase tanto quanto luz, água, internet, telefonia, e a pessoa às vezes fica tão irritada que não sabe o que fazer, né? E ela nem pensa. Então, importante repetir o que tu colocaste. Primeiro, a pessoa vai ter que fazer um contato com a operadora para tentar resolver, e vamos imaginar que consiga resolver, que bom, né? Mas não conseguiu, tem que anotar o protocolo, aquele número gigantesco, e muitas vezes a pessoa recebe por SMS esse protocolo, né? E aí depois, com esse protocolo, então ela vai entrar no site, te pedir para tu repetir o site e falar de novo esse roteirinho que a pessoa precisa fazer, porque sem dúvida isso vai ajudar os nossos telespectadores. Claro, a pessoa precisa entrar no site, como o Rogério bem colocou, precisa ter esse primeiro atendimento com protocolo, depois ela entra no sejaouvido.com.br/solicite, preenche um formulário, ele tem apenas 4 tópicos: nome, telefone, o endereço e o relatório onde vai esse protocolo, e aí ela vai receber já um e-mail dizendo que nós recebemos a sua reclamação, a sua solicitação, e nós vamos dar encaminhamento a essa notificação para a operadora imediatamente. E nesse prazo de 72 horas nós vamos enviando e-mail até que a operadora nos responda. Quando a operadora nos responder dentro desse prazo, né, o cliente receberá esse retorno. Se a operadora, ao final de 72 horas, não responder, nós vamos encaminhar, então, um relatório dizendo, olha, a operadora não respondeu, ela não teve retorno, então está aqui o relatório para caso você queira seguir adiante com o PROCON ou mesmo no tribunal, no juizado especial civil. Aqui já tem um histórico, já vai ter um roteiro e a pessoa terá condições de seguir adiante com a sua solução. É importante que nós não vamos deixar o consumidor desamparado em nenhuma hipótese, seja na solução, seja na falta de solução do problema. Nicolas, a gente está chegando aí ao final do nosso tempo de entrevista, mas eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no programa Movimento Empresarial pela Rede Sul de TV. Olha, nós entendemos, seja pela nossa própria dor, seja a própria dor dos amigos, familiares e conhecidos, como bem colocaste, sempre tem uma história, que nós somos muito mais do que um protocolo cheio de números. Por isso que nós decidimos criar essa solução baseada nas necessidades individuais e no tratamento personalizado de cada demanda. E com isso, eu posso dizer para vocês que testar a Seja Ouvido será muito importante para que vocês vejam um novo caminho, uma nova forma de lidar com o problema, em que você terá o apoio não só do início, mas até o fim da sua jornada em busca da solução desse problema. O Nicolas Netter, que é um dos criadores da Seja Ouvido, essa solução que pode colaborar bastante com a forma de se resolver pequenos conflitos com as operadoras de telefonia, esteve aqui com a gente conversando, você viu. Então, fica aí a dica. Próxima vez que tiver um problema com uma operadora de telefonia, uma operadora de internet, teste sejaouvido.com.br/solicite, para que se consiga encaminhar de uma forma mais tranquila uma solução o mais rápido possível para o seu problema. Então fica a dica aí. E você que está nos assistindo aqui pela Rede Sul, continua aí, que tem mais Movimento Empresarial daqui a pouquinho. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje
ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas. É um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Ana Paula, no programa de hoje, nós conversamos com uma pessoa que é muito importante no cenário de negócios aqui no Rio Grande do Sul, em especial na cidade de Porto Alegre, que é a presidente da Amicro de Porto Alegre, a Associação dos Micro e Pequenos Empresários. A gente sabe que mais de 99% das empresas são micro, pequenas e MEIs. Então, ter uma entidade que representa e que fala por essas pessoas e por essas empresas é algo muito importante, que é a Cláudia Lacerda, né?
Sim, Rogério, é de extrema importância existir instituições que juntam todas as necessidades, todos os problemas que essa classe participa e vivencia para encontrar possíveis soluções, para que juntos eles consigam, dentro das possibilidades, encontrar possíveis soluções, melhorias e também se capacitarem cada vez mais para o crescimento, porque eles estão, né? Micro e pequeno é um momento que você pode apenas estar. Você tendo a possibilidade de melhorar, de desenvolver instituições como essa que colaboram justamente para o crescimento, daqui a pouco não está mais nem micro nem pequeno, daqui a pouco tu se torna, por meio do auxílio também dessas instituições, se torna já um médio empresário, e isso é muito importante porque muitas vezes esses micro e pequenos não sabem onde buscar as informações corretas e específicas para o tamanho deles. Por quê? Os pequenos, eles têm especificidades e dificuldades diferentes de uma média e uma grande empresa. Eles não têm, muitas vezes, acesso total a estruturas que possibilitam que tudo seja organizado da melhor forma, a estruturas que possibilitem eles terem uma organização financeira adequada. Muitas vezes nem é só uma questão de conhecimento, muitas vezes é questão de processo, é questão de ferramentas, e tem que ter instituições que olham para esse tipo de empresários, tipo de empresa, entendam essas dificuldades, porque nem sempre o micro e o pequeno terão possibilidade de investir. Investe em um profissional especificado na área de marketing, investe em um profissional específico da área de finanças, investe em um profissional específico da área de gestão de pessoas, alguém que cuide da saúde mental, um profissional da área da psicologia. Micro e pequeno muitas vezes não tem essa possibilidade, e sabendo que tendo essas dificuldades e encontrando maneiras para que de forma ética, de forma direcionada, orientada, eles consigam melhor lidar com toda essa situação de produção, de logística, de compra, porque como eles são pequenos, eles não compram em grandes quantidades muitas vezes e o preço acaba sendo maior do que outras instituições que são grandes. Como lidar com isso? Todas essas dificuldades são olhadas por instituições que têm essa visão, esse objetivo de cuidar, de dar voz, como a própria Cláudia falou, a estes micro e pequenos. E uma das coisas que a gente sofre como consumidor é lidar com grandes organizações, porque por mais boa vontade que as grandes organizações têm, e a gente pode enquadrar companhias aéreas, a gente pode enquadrar grandes organizações como a que atendem na área da saúde, mas também as empresas de telefonia celular, de internet. Então, essas empresas elas têm literalmente milhões, 20 milhões, 40 milhões de clientes, e é difícil de se conseguir dar um atendimento adequado quando tu tem um número tão grande de pessoas sendo atendidas. E o que acontece? Quem não teve algum problema com um telefone móvel, com uma linha, com internet na sua casa, com alguma coisa que daqui a pouco tinha relação com as operadoras de telefonia móvel e de internet? Olha, é difícil encontrar uma pessoa ou uma empresa que não teve algum tipo de problema. Muitas vezes as pessoas trocam de operadora, não, aquela é melhor do que essa é melhor do que aquela, mas no final das contas a verdade é que todas acabam tendo em algum momento um problema. E o interessante é que foi criado justamente um site que o Nicolas Netter trouxe aqui para o nosso conhecimento dos telespectadores aqui do programa Movimento Empresarial, o Seja Ouvido. E o Seja Ouvido o que é? É justamente um site que ajuda a lidar com esse problema. Porque o que acontece? Eu tenho um problema na minha linha de telefone móvel ou na internet, eu entro em contato com a operadora X e às vezes não consigo resolver, recebo lá um protocolo com 250 números, um depois do outro, que posso até receber por SMS, mas muitas vezes eu tenho que anotar rapidinho ali, e depois às vezes leva semanas para conseguir resolver ou não resolve. O que fazer? Bom, o que fazer é uma das coisas que o Nicolas
nos explicou. Ele criou esse site, através desse site ele tem condições de colaborar na solução do problema, e se não for resolvido, o direito do consumidor diz o seguinte: olha, companhia de operação de telefonia móvel e de internet, existe o juizado especial de pequenas causas que vai lidar com esse tipo de problema. E é exatamente isso que vai acontecer, quer dizer, ele gera o Seja Ouvido, ele gera condições da pessoa ingressar com uma ação para resolver o problema dela. E nós estamos falando de solucionar problemas que, na maior parte das vezes, os consumidores não têm nenhuma responsabilidade. Às vezes falta sinal numa região, às vezes simplesmente não se conecta adequadamente uma conexão de telefonia móvel efetivamente, porque, sabe-se lá por quê, por alguma questão das operadoras. Então, esse tipo de iniciativa que o Nicolas trouxe aqui para nós colabora muito, até mesmo, né, Ana Paula, com os micro e pequenos, porque diferente de uma média empresa, diferente de uma grande empresa que tem equipes para lidar com tudo, em muitos casos, os pequenos empreendedores, os microempreendedores, são a equipe. Sim. Equipe. Eu falo com o cliente, eu faço o pagamento, eu cobro do cliente, eu faço a postagem nas mídias sociais, eu prospecto clientes, e aí, bom, vou ter que parar tudo para resolver um problema com o meu telefone que não está funcionando, com a internet que não está funcionando. Então, isso é muito complicado. Quando tu tem um site como o Seja Ouvido, que ajuda justamente as pessoas a lidarem com isso, ganha tempo, é algo que precisa ser valorizado, né? Mas eu quero fazer um convite para todo mundo que está nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rede Sul, tem um programa que é feito especialmente para elas. O programa se chama Para Elas na TV. E eu vou convidar a apresentadora do programa para falar um minutinho sobre o programa e fazer um convite para você. O convite é justamente esse. Assista também nas quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rede Sul de TV, o Para Elas na TV, onde a gente traz muitos assuntos referentes ao universo feminino, que são extremamente importantes. A gente está conectado com a nossa feminilidade, bem-estar, autocuidado, saúde, beleza. Então, assista conosco nas quintas-feiras, às 16 horas, Para Elas na TV. E se você perdeu algum programa, entre lá no YouTube do Para Elas na TV, Programa Para Elas na TV, e tem todas as entrevistas lá. Para você que gosta do movimento empresarial, tem o canal no YouTube, Movimento Empresarial, que tem todas as entrevistas, todos os programas desde 2020. Então, tem dezenas e dezenas de entrevistas com pessoas de todos os continentes para você assistir e conhecer. O programa Movimento Empresarial está acabando hoje por aqui, mas semana que vem, na terça-feira, às 21h30, nós temos um encontro marcado para falar de negócios, para falar de iniciativas empreendedoras e para falar de soluções para o mundo dos negócios. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!